O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus produtores e apresentadores. As opiniões e pontos de vista aqui veiculados são de responsabilidade de seus apresentadores. Boa tarde, Zona Sul, boa tarde, cidade do Rio Grande, também cidade de São José do Norte, e a todas e todos que nos acompanham nesta tarde no programa Sintonia. Hoje o Sintonia em companhia com o Sindiporg, isso mesmo, Sindicato dos Portuários, na apresentação Edson Lopes, o Edinho, hoje substituindo o titular do horário, meu amigo Clênio Fagundes Nunes, o Galinho, que está numa outra tarefa e solicitou que a gente pudesse aqui cumprir a tarefa dessa tarde. Estamos aqui com muito prazer apresentando o programa Sintonia. Agora são 18 horas e 12 minutos, na mesa de áudio meu amigo Flávio Passos, e também a temperatura neste momento na casa dos 25 graus. Lembrando que o programa Sintonia é de segunda a sexta-feira, das 18 horas e 10 minutos às 19 horas, pelas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina AM 740. Também saudar os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais através do Facebook, @Rádio Cultura Rio Grandina, aqui direto dos estúdios. Hoje vamos estar aqui recebendo os nossos amigos representantes das nossas estatais aqui da cidade do Rio Grande, da CE e também da Corsã. Mas antes disso, vamos para uma notícia da hora aqui do programa Sintonia. Estou aqui também com muito prazer recebendo aqui o nosso diretor, Luiz Augusto Valerão, que tem uma informação de utilidade pública também, né? Boa noite, meu diretor Valerão. Boa noite, Edinho. Boa noite aos convidados e principalmente aos ouvintes, né? Isso mesmo. Pois, Edinho, a gente teve agora a informação de um acidente, né, envolvendo 4 veículos na 734, ali proximidades do shopping, e a informação de que não tivemos, no caso, graves lesões, no caso, né, mas foi 2 automóveis, uma moto e mais uma caminhonete. Então, uma moto, 2 carros e uma caminhonete, segundo o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, o Michel Ribeiro da Rosa, o engavetamento. Olha e só. O trânsito está trancado. Então, para quem estiver saindo do cassino agora, né, se puder vir por uma outra alternativa, né, se puder vir, no caso, pela Barra, é melhor do que ficar preso ali, porque o engavetamento vai até o Country Club. Segundo informações que a gente recebeu, então a gente veio repassar, até porque, de repente, alguém menos avisado, daqui a um pouco acaba causando outro engavetamento. E ali tem um agravamento, né, meu diretor, que é a descida do viaduto e uma faixa de pedestre logo em seguida, né? Então, daqui a pouco foi esta situação de um condutor, daqui a pouco parou para um pedestre passar e houve esse engavetamento, né? Quem sabe foi isso que aconteceu, né? Pois é, eu recebi de um ouvinte, né? Porque agora as novas tecnologias, aquilo que nós estamos conversando... Excelentes, são parceiros, né? A gente recebe a todo momento, né? Então, sim, aconteceu alguma coisa e a gente é comunicado imediatamente. E eu recebi algumas fotografias, né? Sim. Mas não dá para ter uma noção exata de onde é. Né? É mesmo. Uma fotografia, uma ouvinte, no caso que passava no ônibus, no caso, sim, ela fez as fotos e nos enviou. Só que ela flagrou mais em cima do congestionamento em si, né? Eu não saberia te precisar se seria em função daquela faixa de pedestres ou não, né? Porque ali, além da faixa de pedestres, também tem um outro problema, que tem um declive na estrada mesmo, ali, que do viaduto, não tenho notícia agora, mas sim, antes sempre tinha problema de alguns carros que passavam mesmo por ali e acabavam ali do lado, ali na valeta ali, sim, do lado. Ali, do lado.
Então, de repente, não teve, no caso, graves ferimentos, lesões graves, segundo o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, mas a gente alerta aí para que as pessoas tenham cuidado e que venham com calma, porque tem um engavetamento ali e o trânsito está parado. Perfeito, então, a informação tem prioridade aqui na Rádio Cultura Rio Grandina. Agradeço aqui nosso diretor Luiz Augusto Valerão, que trouxe a informação, então, José Augusto Valerão, quem vem Cassino Centro, se puder buscar uma alternativa de chegar aqui na área central, favor buscar, porque está, neste momento, bloqueado o trânsito ali próximo ao Shopping Partagem. Tá certo, então, agora 18 horas e 16 minutos, nós vamos apresentar aqui os nossos entrevistados desta tarde e noite, mas antes quero mandar um grande abraço ao meu amigo Roger Rocha, que já está conosco, a Márcia Fopa também está conosco, e a minha querida amiga coordenadora aqui das políticas públicas para as mulheres da Prefeitura Municipal de Rio Grande, vereadora Maria de Lourdes Louze, que também está conosco, desejando aqui um bom programa, e já estou sentindo falta da Maria de Lourdes vir no programa, hein? Fica o convite aí para estar conosco. Estou aqui com o Fabrício Cavalheiro, o Fabrício que é presidente da Associação dos Funcionários Públicos em Defesa das Estatais do Patrimônio Público. Uma boa noite, Fabrício, muito obrigado por estar conosco aqui. Boa noite, Edinho, boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina. A gente está aqui para uma pauta importante, né? Já de antemão, já agradecendo esse espaço para essa discussão. Tá certo. Também está conosco aqui o nosso querido amigo Fábio Jean, ele que é o diretor do Sindiágua e também agora está aí sobre a coordenação da CUT. Isso mesmo, eu quero já te parabenizar, né, por mais esta possibilidade de estar à frente de uma representação em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Fabrício. Aliás, Fábio. Boa noite, Edinho. Boa noite, Fabrício, a todos os nossos ouvintes. É verdade, é mais um campo de luta, né? Estamos necessitados de áreas. Parece até que não tá faltando brigas, né? É mesmo. Não está faltando lutas, mas esse que é interessante e isso a CUT é uma área, é uma resistência muito forte às lutas que acontecem. Então, estamos aí também, além do Sindiágua, lutando pelo patrimônio público, lutando pelo um saneamento de qualidade. Agora vamos lutar também através da CUT. E é muito legal de ver, né, esta sintonia que existe entre os servidores públicos, né? Estamos aqui com um servidor da CE, um servidor da Corsã em defesa do patrimônio público, né? Os servidores enxergando como a ferramenta que está à disposição da nossa comunidade, né, aqui para servir a questão da energia elétrica, para servir na questão da água. Então eu quero parabenizar aí pela luta em parceria, juntamente com o CEPERS também, que são parceiros da questão da luta da educação em prol aí de o melhor salário, de uma melhor possibilidade dos professores e professoras, né, também estarem à disposição da comunidade. Mas eu quero conhecer um pouquinho também quem está conosco aqui nesse momento, a Su Rosales e a Liane Clausen também estão, muito obrigado pela audiência. Mas eu quero saber aqui do Fabrício Cavalheiro, como que surge a Associação dos Funcionários Públicos e para que ela está aí, neste momento, à disposição dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Edinho, essa luta a gente começou já no governo anterior, né, onde já existiu a tentativa do governo PMDB do Sartori em desmontar com toda a estrutura do nosso Estado, e a gente viu a necessidade de ter mais uma ferramenta para a luta. Eu já fui funcionário da Corsã, tinha contato com o Fábio Jean aqui, que é meu amigo, o Giovanni, o pessoal da CRM lá na região da campanha, o pessoal da Polícia Civil, e com aquela investida do governo contra todos os servidores, a gente viu a necessidade de ter uma ferramenta unificada para que essa união conseguisse fazer uma maior resistência a esses ataques. Então a gente começou informalmente, né, e lá em 2017 a gente formalizou a associação, que não é uma associação de lazer, é uma associação específica para a luta, para defender os interesses dos servidores e do patrimônio público e principalmente do povo gaúcho. Porque os ataques são
de todas as formas, os governos têm interesses escusos que não expõem a população, e só quem perde com o desmonte é o povo, né? Então eles usam isso como desculpa ou para enxugar o Estado, mas na verdade quem perde é o povo gaúcho. Então essa associação é uma ferramenta importantíssima que a gente já fez várias ações, conseguimos resistir ao governo Sartori, e agora estamos aí na batalha contra o governo do Eduardo Leite, do PSDB. E essa associação representa todos os servidores do Estado do Rio Grande do Sul dentro da estatal CE. Não. A ADFERS, como diz o nome, ela é uma associação dos servidores em defesa dos funcionários públicos e do patrimônio público. Então, dentro da associação tem colegas da CRM, da CE, da Corsã, da Sulgás, professores, Polícia Civil. Então é uma Banrisul também. Então é uma instituição que veio para somar e apoiar os sindicatos, as centrais sindicais, para poder fazer essa resistência, porque talvez em alguns lugares o sindicato não conseguiria chegar, a associação chega, e assim vice-versa. Então a gente está aí nessa luta para somar. Então, e tem feito uma resistência bem forte e conseguimos vencer até o momento, né? Deixa eu perguntar aqui para o Fábio Jean, porque também é uma curiosidade, principalmente nós que estamos também na vida pública, e o importante é a comunidade também se apropriar de como está a situação hoje da Corsã, porque nós vivemos uma realidade aqui de uma renovação de um contrato, e digo, né, com toda a certeza, com todos os problemas que podem estar ocasionando algum fato pontual, que muitas pessoas reclamam, principalmente na questão dos buracos, né, e isso é uma sistemática, né, da comunidade muitas vezes reclamarem, mas tenho certeza que os investimentos da Corsã na cidade do Rio Grande, esses investimentos, nenhuma empresa privada faria, né? Tenho absoluta certeza. E eu gostaria que o Fábio Jean nos desse um pouquinho do relato. Claro que é um governo continuado, é um governo de direita que vem lá desde o Ivo Sartori, governador Ivo Sartori, do MDB, né, que instituiu neste estado o parcelamento de salário. E aí por isso que a gente diz que é uma política continuada, porque o governador Eduardo Leite, que já está em desacordo com o que ele prometeu no período eleitoral, que ele disse que no primeiro ano ainda existiria o parcelamento de salário, mas a partir do segundo ano de governo não iria mais parcelar o salário. Já está fora do que acordou, e eu fiz questão de aguardar esse ano todo e falava isso nos espaços a qual ter a oportunidade de que iríamos aguardar, porque foi acordado com o povo gaúcho no período eleitoral que o primeiro ano ainda teria o parcelamento. Tudo bem, mas já começa a estar em desacordo com o que prometeu, e por isso que eu falo da política continuada. Mas hoje, Corsã, Rio Grande, como é que está a situação com o olhar de um servidor público, de um representante dos trabalhadores? Qual é o sentimento dos servidores da Corsã nesse momento, Fábio? Muito bom, Edinho, mas eu preciso fazer uma ressalva antes, né? Claro. Que na pergunta que tu fez para o Fabrício da associação, ao qual nós fizemos parte também, né? Porque muitas pessoas ficam preocupadas ou ficam em dúvida quando a gente vem fazer essa discussão, dizendo que é muito corporativo, né? Que é os funcionários. Só que nós estamos vendo, e quem vive isso, eu sou um funcionário de carreira de mais de 25 anos de Corsã, né, de trabalhador, de servidor público. Sim. Então a gente sabe, né, conhece a realidade de pobreza do nosso povo, de dificuldades, de falta de emprego. A gente conhece a dificuldade das políticas públicas no mundo, no país e no estado que estão se agravando. Então, quando a gente vem aqui com esse olhar de defesa do patrimônio público, defesa das empresas públicas, é muito mais que a defesa do nosso emprego. É a sobrevivência e a subsistência daquele menos favorecido que depende das políticas públicas. Porque as nossas empresas, Banrisul, CE, Corsã, para falar as que estão mais próximas aqui, a CRM, Sulgás, o fim social dessas empresas é incalculável. A gente tem ideia e a gente visualiza e acompanha aqui no estado onde já não é mais privado, onde não é mais público, é privado. Então a gente vê a falta de qualidade, falta de comprometimento,
tarifas mais caras, e é isso que a gente tenta evitar. Trazendo aqui para dentro da nossa Corsã, né, até nos dá até um certo apreensão, né, quando a gente começa a falar, porque a gente sabe da capacidade da nossa empresa. A gente sabe a capacidade das empresas estatais e da necessidade delas. Mas a gente está acompanhando, Edinho, e isso é importante que a população saiba, que o nosso trabalhador, aquele que está na ponta ali, que está consertando o ramal, que está fazendo a leitura, ele está dando o melhor de si. Agora, em contrapartida, os governos que estão se somando, né? Governo José Ivo Sartori e agora governador Eduardo Leite, são governadores que estão para destruir o patrimônio público. Estão para entregar para a iniciativa privada, como se o privado fosse fazer alguma coisa de graça para alguém. E isso é importante que os nossos ouvintes escutem. O serviço público, por mais problemas que possa ter, ele tem o fim social, ele tem o fim público. Enquanto que a empresa privada, sem demérito, ela visa lucro. E ela não vai estender canos, ela não vai dar parcelamentos com muita facilidade. Ela vai dificultar o serviço e o atendimento e a abrangência do serviço público. E só para complementar esse bloco, o que nós estamos vendo desde o governo José Ivo Sartori é um desmanche das nossas empresas. É um sucateamento. E aí nós vemos o nosso usuário, nosso cliente na ponta, passando dificuldades por uma falta de água, por alguma coisa, e muitas vezes põe a culpa no nosso funcionário, quando a culpa é de um processo que o governo está fazendo, está trazendo para dentro das empresas públicas, de sucateamento, de falta de recursos. E isso a gente cobra dos poderes públicos, que tem que fazer essa pressão nos governos. E eu sempre digo também, Fábio e Fabrício, eu quero mandar um grande abraço aqui a Rosane Gonçalves, que também está conosco, e a minha amiga jornalista Daia Roldão, produtora do programa desta tarde. Um grande abraço aí, jornalista do Sindipoc, Sindicato dos Portuários. E eu sempre falo, e é bom, muito bom ouvir esse relato, né? Tem algumas questões que eu quero fazer um debate com vocês. Primeiro, que a culpa é de todos nós, porque os gestores que lá estão é oriundo do voto popular, de cada um e cada uma de nós, né? E eu falava lá, quando era secretário de trânsito ainda, e conversava com os nossos agentes de trânsito, que é o seguinte: é muito difícil a vida do servidor público, porque pode despencar aqui, né, um gestor público que pode destruir a vida do servidor público, porque ele pode mexer na vida do servidor público e a cada 4 anos vai mudar isso. Mas vamos lá, o Fábio está há 25 anos na estatal, né, na Corsã. O Fabrício está há quanto tempo? Já passou pela Corsã, hoje está na CE? Eu estou na CE hoje há 10 anos, né? 10 anos, né? Fora o período de Corsã, da Corsã, né? Vocês passam já pela veia de vocês, né, o serviço público. Com certeza. E os gestores que lá estão, é culpa de todos nós, porque estão lá pela questão do voto, e não muda a forma de fazer gestão. Nós sabemos que o governo que hoje está tem um alinhamento da direita. Lembramos do alinhamento da direita em 2 questões. A primeira, vamos lembrar aqui da CRT, né? O quanto parecia à época que era caro ter um telefone, e hoje então é muito mais caro, e com um serviço de má qualidade, né? E o outro serviço que eu quero também fazer a reflexão com vocês, porque é uma política de governo, né, dos governos de direita, são os pedágios que acontecem no estado do Rio Grande do Sul, uma política oriunda do MDB, do ex-governador e jornalista da RBS, Antônio Brito, né, onde coloca em risco o nosso Porto do Rio Grande, porque está em um curso de instalação lá em Arroio do Sal, a construção de um porto com 1/3 da quilometragem, né, do Porto do Rio Grande para o principal centro, que é Caxias do Sul, e a diminuição
dos pedágios. Então eu falo que isso é uma política e que nós defendemos, né, a estatal, porque no caso aqui da CE, e eu fui buscar esses dados, porque o ano passado a gente fez um bom debate lá na Câmara também, só o número de economias que hoje pagam a tarifa básica, né, são 21 mil economias em Rio Grande que pagam a tarifa básica. Nunca uma empresa privada vai oportunizar isso. O que o Fábio já falou aqui, representante Sindiágua, também aqui o nosso coordenador da CUT, que as extensões de rede, as empresas privadas vão medir qual é o custo-benefício para o seu bolso, e não estão errados, viu? Porque é um ente privado, está desembolsando dinheiro, ele vai buscar o seu retorno, né? Coisa que as estatais e a comunidade tem que entender isso. Tem que entender Edinho, isso. Reforçando isso que o Fábio disse, tu está dizendo aí, a Corsã também, né, tem a tarifa social, né, nossas empresas não visam o lucro, né, elas têm esse fim social e abrangem toda a população aí, apresentando a documentação, mas tu falaste aí do governo do Antônio Brito, né, na privatização anterior que teve na CE lá, quando privatizou a CRT e a Caixa Estadual, foi privatizado 2/3 da CE com a desculpa que iam pagar a dívida do Estado, né? Então é tudo um factoide, a dívida naquela época era 9 bilhões, o Estado já pagou 27 bilhões e ainda deve 60 e poucos bilhões, corrigido parece que chega quase a 80 bilhões. Então, isso é só uma maneira deles poderem enxugar o Estado e entregarem o patrimônio. A CE hoje, mesmo com todo o sucateamento, mesmo com a redução dos orçamentos, que o nosso gestor é indicado pelo governo do Estado, que tu mesmo disseste aí, sim, que a gente é responsável por isso, e na CE, tanto como na CE como na Corsã e nas outras empresas públicas, não existe cabide de emprego, isso as pessoas estão totalmente enganadas, todos somos concursados. Os únicos são os diretores e o presidente que vieram aí para fazer o crime, né? Eles vieram para destruir as nossas empresas. Então, é importante toda a população saber que eles vieram fazer o desmonte, estão precarizando e quem sofre é toda a população. A CE, por exemplo, em outras oportunidades, em época de temporal, não tinha o cartão do abastecimento para poder dar o atendimento. Uma região? Não tem equipamentos, agora redução de 30%. E mesmo que a gente, com todo esse contexto, né, a gente está entre as 5 melhores distribuidoras do Brasil, com todo esse desmonte, e da parte da transmissora, porque a CE é dividida em CEGT, geração e transmissão, e CE distribuição, que ficou, lá na época da privatização, ficou com a parte que dava menos lucro, que o filé foi todo para RGE e a S-Sul, à época, né? Mesmo com toda essa precarização, a transmissora é uma das primeiras do Brasil. Então, para provar para a população que a gente se compromete e todos os funcionários fazem o seu melhor. Dentro dos movimentos que estão sendo feitos, Fabrício e também Fábio Jean, o que hoje, dentro da estrutura dos servidores, as movimentações, né? A gente vê que a área da educação, né, estão num período de greve, enfrentando um governador que desrespeita e que diz que não vai pagar o servidor, mas já não está pagando, né, porque está pagando parcelado, tá bem? O que ele vai descontar do servidor, né? Mas, inclusive, neste momento, estão em Porto Alegre, lá na frente do Palácio Piratini. Até eu ia tentar um contato com a Andréia, vamos ver se a gente consegue um contato para a gente receber as últimas informações lá de Porto Alegre, pois estão nesse momento lá fazendo enfrentamento com o governador. Mas o papel de vocês aqui, que é levar os números para a nossa comunidade, fazer a defesa da estatal, convencer muitas vezes os colegas, né, da importância de estarem unidos, né, e conversava com um amigo, né, próximo, que é servidor do Banrisul, e perguntava para ele: tu vai na audiência pública que a gente realizou ano passado? Disse: não vou, porque o Banrisul não vai ser privatizado. E aí a gente soube que mais no final do ano, o que o governador Eduardo Leite diz? Que ele não iria privatizar o Banrisul. Mas se viesse a proposta da Assembleia Legislativa, dos deputados, ele não ia se opor. Então parece que estão em um grande acordo, que cada um faz um pouco das maldades para com o serviço público. Mas eu queria saber quais são os movimentos, o que tem, assembleias, audiências, moções, o que está sendo
realizado nesse momento para que a gente possa manter a mobilização para esse enfrentamento, né? E lembrando aí que esse governo ainda tem mais 3 anos ainda à frente do Palácio Piratini. Então, Edinho, assim, ó, só para tem que ser citado algumas passagens aí que já aconteceu no começo do ano. O governo do estado, né, na figura do Eduardo Leite, né, ele propôs à Assembleia a PEC 272, que é uma coisa arbitrária, ditatorial, que retirou o direito do povo de escolher se quer ou não vender as estatais. Então, teve 2 turnos e no caso da CE, CRM e Sulgás, a PEC 272 aprovou uma carta em branco para o governador para entregar essas empresas. Naquele momento lá, a gente teve votações de 40 a 13 e 39 a 13, né? Então, olha só o poder que estão, né? Então, o alinhamento do executivo com o legislativo é perfeito, né? Para eles ali, para o lado do desmonte, é perfeito. Então, nós estamos no processo muito mais avançado do que as outras 3 empresas que agora, como tu falaste, aí no final do ano, o Eduardo disse que não iria vender, mas ele propôs a PEC 280, que está tramitando na Assembleia. Então, ele está agora na CCJ, eles estão em recesso, e provavelmente vai vir a discussão agora, depois do final do recesso. Não sei se o Fábio quer falar sobre esse assunto aí. Esse assunto é muito importante para nós todos, né? Essa PEC 280, que foi numa articulação do governador Eduardo Leite, através do deputado Turra, Sérgio Turra, do PP, fez essa provocação dentro da Assembleia, da PEC 280, e para nós, em específico, aqui em Rio Grande, os nossos ouvintes, é importante que acompanhem, nos deixa apreensivos. Apreensivos é uma palavra mais frágil para dizer isso. Sim. Né? Mas apreensivos pelo nosso representante na Assembleia Legislativa, nosso deputado aqui da cidade. Ele foi um dos primeiros a votar a proposta inicial do Sérgio Turra, que ele precisava de um número de deputados para que essa PEC, é importante completar o que o Fabrício estava falando aqui, que ela a PEC 280, proposta pelo Sérgio Turra, para retirar o plebiscito, que é o direito da população decidir, é o direito do tirar o voto daquela pessoa, Sim. Né, da pessoa decidir se quer Banrisul, Corsã e Procerx. Então, dentro dessas 3 estatais, é importante também lembrar, assim como a CS, a RM Sulgás, são estatais lucrativas. Elas não são deficitárias. A questão que é tanto alardeada da CE, que é deficitária, é contábil. Sim, dentro de uma proposta da divisão da empresa em 2. Que facilmente, com os recursos que o Fabrício vai falar aqui na posterior, tem como recuperar e tornar ela, esta parte que diz que é deficitária e superavitária. Então, nos preocupa muito quando o representante aqui do município, nosso deputado estadual aqui, o Fábio Branco, ele vai num afã para querer ajudar o Sérgio Turra a entregar o Banrisul, Corsã e a Procergs. Banrisul, onde o funcionalismo, onde todas as pessoas de baixa renda se socorrem. Sim. A Corsã, que promove saneamento... E a subsistência, né? E a subsistência. O item básico, né? Básico. A Procergs, que é o centro de dados, processamento de dados, de todos os dados da Polícia Civil, Brigada, todos IGP. Os dados passam pela Procergs. E o governador Leite quer vender isso, quer fazer dinheiro com isso, entregar para a iniciativa privada, como se fosse a solução dos problemas. Yeah. E o nosso deputado, nosso representante do município, é o primeiro que vai lá e vota. É isso que ele está querendo para o nosso município? E numa tentativa já da gestão anterior, quando era chefe da Casa Civil, por diversas vezes foi encaminhada essa proposta para a Assembleia. E lembro aqui de uma atitude do deputado que era presidente à época, Edgar Preto, que conseguiu, com uma manobra interna da Assembleia, não colocar na hora do dia a votação, que lembro que era logo no finalzinho do ano ali,
e conseguiram uma manobra e aí o projeto foi para a gaveta de novo, mas neste ano não conseguimos, aliás, no ano 2019 não conseguimos. Estamos com o André, é isso? Eu só vou pedir licença aqui para o nosso entrevistado, 5 minutinhos. Eu quero falar com a nossa diretora aqui do 6º Núcleo de CPR Sindicato, pois neste momento está acontecendo uma movimentação em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e também do Palácio Piratini, em Porto Alegre, para com a greve dos professores. Uma boa tarde, boa noite, minha coordenadora, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, né, gente? Com sol é difícil dizer boa noite, né? Mas... boa noite para o Fabrício e para o Jean, Flávio, boa noite para nossos ouvintes aí de sintonia, Rádio Cultura Rio Grandina. Meu querido, eu vou começar só fazendo uma correção. Eu já estou no ônibus retornando da nossa Assembleia, que aconteceu em Porto Alegre, não foi na frente do Palácio, tá? Nós estávamos numa escola, na escola Cândido Godoy, fizemos a nossa Assembleia lá, em torno de 1.400 pessoas, mais ou menos. Nossos guerreiros fortes ainda, né, permaneciam em greve até o momento. Tivemos que tomar uma decisão, né, num momento difícil da nossa resistência. A gente que está em greve aí desde o dia 18 de novembro, na verdade, foi a Assembleia do dia 14 que definiu que a partir de 18 de novembro entraríamos em greve, então quase 60 dias, né, de greve. Sim. Hoje, 14 de janeiro, né, 2 meses, 60 dias, na verdade, depois da decisão em 14 de novembro, onde nós deflagramos a greve. Depois de corte de ponto, de colegas sem salário, né, e no final de dezembro, receberam referente só a 7 dias, a gente até conversou no programa, explicamos, né, como é que se dava. E diante de uma proposta, só depois de quase um mês aí, insistindo e tentando uma negociação com o governo para a retomada das aulas, porque essa é uma decisão que nós já tínhamos desde a Assembleia de dezembro, onde o governo, depois da aprovação do projeto que viu, né, Alô? Ela está na estrada e está havendo um corte. Está me ouvindo, minha diretora? Não, nesse momento caiu a ligação. Pedimos desculpas a quem está nos acompanhando, mas estávamos aí ouvindo a Andréia Nunes, que é representante aqui do 6º Núcleo CPR Sindicato da cidade do Rio Grande, está na estrada retornando da capital gaúcha, onde houve então a assembleia de hoje com os professores e professoras na pauta, né, do retorno ou não da greve dos professores aí praticamente há 60 dias. Estão com esses encaminhamentos e o governador Eduardo Leite está resistente no corte do ponto, né, de fazer um desconto dos trabalhadores e trabalhadoras da área da educação, lembrando que ele não paga em dia. Nós vamos tentar retomar aqui o contato, mas eu quero voltar aqui com os nossos entrevistados. Estamos recebendo o Fabrício Cavalheiro, ele que é o presidente da Associação dos Funcionários Públicos em Defesa das Estatais e do Patrimônio Público do Estado do Rio Grande do Sul, e também o Fábio Jean, que é o diretor do Sindiágua e também coordenador da CUT Litoral Sul. É isso, né? Perfeito, então. Fabrício, mas tem uma outra ação que foi desencadeada pela associação, que é a ADIM, né, sobre esta questão, e eu queria detalhar um pouco mais, até para quem nos acompanha, saber o que é esta ADIM e o que ela pode aí vir a acontecer na tomada de decisão e aonde ela está. Ela está no STF, né? Sim, o que é a ADIM, né? Então, a gente, como foi falado anteriormente, o governador, antes o Ivo Sartori tentou, né, retirar o plebiscito, que era o direito do povo escolher se quer ou não as estatais públicas, né? E agora passou na Assembleia o projeto, a PEC 270, e a gente entrou agora, através de 3 partidos políticos, né? A gente construiu essa ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, referente à retirada desse, que é inconstitucional, tirar o direito do povo a essa escolha. Então, quem tem direito a ingressar
seriam os partidos políticos, e a gente construiu isso através do PSOL, com o Pedro Ruas, a Luciana Genro, com o PCdoB, através do presidente do PCdoB aqui no estado, que é o Juliano Roso, através do deputado federal Paulo Pimenta, o Jefferson Fernandes, o Zé Nunes, aqui a bancada do PT, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente ingressou no dia 17 essa ação em Brasília, porque justamente tendo o entendimento que aqui no estado estava muito difícil por os 3 poderes que deveriam ser autônomos estarem alinhados, a gente fez esse ingresso em Brasília. Então ela caiu na mão do ministro Lewandowski, que é criterioso, né, vai fazer uma análise profunda sobre todo esse processo aí, sobre ser correto ou não tirar esse direito do povo. E, claro, foi nas vésperas agora do recesso, ela foi distribuída, mas não foi despachada ainda, não tem mais nenhum andamento. E a gente tem a esperança, e acredita nisso, que uma ação desse porte, que é uma ação muito importante, poderá mudar o rumo do Rio Grande do Sul. Não só da CE, Corsã, CE, CRM, Sulgás, como também da Corsã, Banrisul e Procergs. Porque os artigos da Constituição, os primeiros, da PEC 270, já foram votados e foi retirada da Constituição. Mas a da Corsã, Procergs e Banrisul vai ir à votação. Então, se isso vai virar um precedente, e eles não vão poder tirar. Além disso, se essa ação estiver tramitando lá em Brasília, é muito difícil para alguém comprar uma empresa com todo esse imbróglio jurídico, né? Então, isso é, para nós, politicamente no Estado, quase que inviável. Como disse o Fábio Jean aqui, o nosso deputado de Rio Grande aqui, votou sempre a favor da venda das estatais. As estatais essas que dão lucro, por exemplo, né, vou falar, a CRM, tem uma maior, que é a nossa Companhia Rio Grandense de Mineração, que está localizada aqui na campanha, na cidade de Candiota, tem uma jazida, a maior jazida da América, de 200, dá 200 anos de exploração. Imagina. Daria para 200 bilhões de reais e os caras estão entregando ela por 300 milhões. A CE, que é uma empresa estratégica de energia, que além de distribuir energia, tem todo o cabeamento de fibra ótica do Estado, que é uma outra empresa dentro da CE. Tem um crédito a resgatar do CRC1, CRC2, digo, que é um crédito do tempo dos exautárquicos de 8 bilhões. Tem o CRC3, que é uma diferença do imposto de renda de 4 bilhões. Tem as dívidas que as prefeituras têm com a CE, que no caso de uma empresa privada vai cobrar. Sem dúvida. Então, assim, se não pagar, vai cortar. A CE tem vale mais de 15 bilhões aí, os caras querem entregar a CE por no máximo aí 3 bilhões. As 3 empresas, 4 bilhões a valuation dela. Então isso aí é um crime contra o Estado. Mas voltando à situação essa aqui da ADIM, a gente... a expectativa é muito boa, a gente está no caminho certo, e agora com os desdobramentos e as futuras ações do Estado vão ser feitas nossas outras ações, né, para poder ver qual vai ser o andamento disso. Tá certo. Peço licença novamente aos nossos entrevistados. Retomamos o contato com a Andréia Nunes, que é a nossa representante aqui do 6º Núcleo do CPS Sindicato. Andréia, só para a gente concluir então o que foi decidido nessa Assembleia de hoje. Caiu novamente? Tá certo, então. Caiu novamente. Vamos tentar o contato para somente concluir aqui, passar as informações a quem nos acompanha nesta tarde no programa Sintonia, aqui direto da Rádio Cultura Rio Grandina, AM 740. Quero aqui mandar um grande abraço a Rejane Gonçalves, falando sobre a questão aqui do programa, né, e valorizando as informações recebidas aqui pelo Fabrício, também pelo Fábio Jean, e o seu Manuel de Medeiros Marques, que diz o seguinte: tem que privatizar tudo, chega de cabide de empregos, Estado tem que cuidar da educação, saúde e segurança. Tá certo, é a manifestação do seu Manuel, respeitamos, mas discordamos, porque saúde também é a água, também é o saneamento básico. Tem que estudar um pouquinho, né, seu Manuel? Pelo amor de Deus, né? Tem que estudar um pouquinho. Já tinha feito sinal que eu queria agradecer o seu Manuel. Sim. Tá? Porque esse é um discurso muito fácil, simplista, e mostra um profundo desconhecimento que pega na sociedade. Quando fala assim, cabide de empregos. Ninguém, minha gente, isso aí a gente dá risada quando escuta ou quando lê uma coisa tão simplória dessas.
Porque ninguém entra por uma empresa estadual sem fazer um concurso público. É mesmo. Então nós não temos cabide de emprego. Cabide de emprego se tivesse CC, se tivesse alguma coisa assim que alguém indicasse alguém para trabalhar lá. Agradeço ao seu Manuel, né, por a gente poder esclarecer isso, porque às vezes passa desapercebido. É um desconhecimento profundo da sociedade no momento em que achar que saúde não é saneamento. Sim. Que segurança não é falta de luz. O esgoto, né? Falta de luz, daqui a pouco a empresa privada assume aí, não estende uma rede de energia elétrica até um determinado bairro, vai ficar às escuras. E a segurança? A segurança é luz. A saúde é a extração, é o tratamento da água, é o tratamento do esgoto, com todos os problemas que possam ter. Sim. Né, Edinho? A gente não diz que todos têm, que as privadas também têm. Vamos não, lá, não a questão da telefonia, né? Não existe mil maravilhas. Temos problemas. Sim. E, como eu disse antes, muito indevido ao sucateamento que o Estado vem impondo às empresas estatais. Mas fica aqui a mensagem do seu Manuel, né? Um grande abraço, obrigado pela audiência, obrigado por estar acompanhando o programa e fique à vontade na manifestação. Mas ele fala que os governos têm que cuidar da educação, o salário está parcelado e nesse momento estão em greve. Na saúde, o Hospital Santa Casa não recebe investimentos, o governo do estado recebe atrasado. E na segurança, mais de 150 brigadianos da cidade do Rio Grande se aposentaram, deixaram a brigada militar e nós recebemos apenas 6 policiais militares. Então, seu Manuel, está alguma coisa errada. Mas estamos novamente em linha direta, isso, com a nossa diretora Andréia Nunes. Olá, Oi, está me ouvindo agora? Retornando. Vamos lá, então, os informes finais aí, que aconteceu na Assembleia. Só para finalizar, né? Sim. Porque eu estou na estrada e está cortando. Amanhã eu vou estar aí no Sintonia. Tá bem. Com o CEPERS e a gente vai dar todo o esclarecimento aí para a comunidade. Legal. Mas o que ficou aprovado nessa Assembleia? A suspensão da nossa greve neste momento. Então, é só porque eu queria finalizar aí a fala. A categoria avaliou, foi apertado, muitos companheiros gostariam da continuidade, entendiam que a continuidade da greve seria a melhor tática, mas a avaliação e respeitando a decisão democrática da Assembleia, a maioria venceu pela suspensão nesse momento. Mas com detalhe, rejeitamos totalmente a proposta indecorosa feita pelo governador na semana passada, de pagamento dos dias parados e depois descontar. Lembra que a gente conversava aí no programa? Então mesmo. Essa proposta nós rejeitamos, estamos voltando por respeito à nossa comunidade, aos nossos alunos, para fechar o ano. E depois a gente vai brigar onde tiver que brigar por esses dias que nós vamos recuperar, porque nós tivemos o desconto, mas nós vamos recuperar o nosso aluno. Tá certo. Mas depois a gente vai brigar por esses dias. Mas, na verdade, não aceitamos a proposta indecorosa que ele nos fez. Tá bem, diretora. Eu queria finalizar com esse informe. Amanhã a gente está aí com o programa e vamos tirar as dúvidas, conversar com a comunidade, tá? Muito obrigado por nos atender. Uma boa viagem de retorno. Parabéns pela luta e neste momento está com a retomada, né, das atividades das aulas aí em consideração aos alunos, né, porque preciso concluir o ano letivo 2019, mas em desacordo com a atitude tomada pelo governador Eduardo Leite. Na luta, né, Dinho, com calendário, com agenda, sem dúvida. Na retomada dos projetos na Assembleia estaremos lá, claro. Vamos estar chamando novamente a comunidade para o nosso lado, vamos discutir esses projetos que atacam profundamente os servidores e principalmente o magistério gaúcho. Então é isso, vida segue. Tá, muito obrigada pela audiência. Um abraço aí para os companheiros. Tá bem, muito obrigado. Da Corsã, Fábio, Fabrício. Uma boa luta, uma boa noite para nós. Um grande abraço, uma boa noite, um bom retorno. Então aqui estamos com a informação do fim da greve do Estado do Rio Grande do Sul, em primeira mão aqui no programa Sintonia, em consideração aos alunos do encerramento do calendário escolar 2019, mas em desacordo com a atitude do governador Eduardo Leite, porque os professores vão retornar às aulas, mesmo no período de veraneio, vão pagar essa dívida com os seus alunos e o governador deveria, no mínimo, repensar aí a questão do corte do ponto, mas a gente sabe quem está nesse momento
contra o povo gaúcho. Os professores, em consideração ao povo gaúcho, estão retomando as atividades em consideração aí aos alunos que prestaram vestibular, que precisam do seu diploma. Então, a comunidade tem que olhar muito bem quem é que está ao seu lado neste momento. Um grande abraço a Maria Regina Regini, vem aí a Parada Livre no próximo domingo às 15 horas no Balneário Cassino, e também o Adelmo Souza. Boa noite a toda a direção da Rádio Cultura Rio Grandina, Porto Seguro, na Bahia. Super fã aqui do programa, obrigado pela audiência. Eu só cortei aqui uma informação que tu ia nos passar aqui, Fabrício, para a gente até, estamos já nos encaminhando aqui para o final do programa, tem 4 minutos, mas falar um pouquinho ainda sobre essa questão, né? Não, então só para parabenizar aí os professores também, né? Que fizeram uma luta árdua e, como tu mesmo disseste, quem está contra o povo gaúcho é a nossa gestão, né? São atitudes criminosas que fizeram há pouco tempo a aprovação agora de um percentual para desconto da Previdência de todos os aposentados, servidores, uma coisa absurda. E assim como ele continua fazendo esse tipo de ação e que foi aprovada na Assembleia agora no mês de dezembro, na época da votação da PEC 272, criaram um factoide. A CE tinha em caixa, como nós sabemos, todas as empresas públicas depositam para o Caixa Único, desse Caixa Único é usado esse dinheiro para pagar os professores, servidores, são caixas distintas da CE, da Corsã, da CRM. No dia 10 de fevereiro, por exemplo, a CE tinha em caixa 120 milhões e tinha que pagar uma parcela do ICMS de 100 milhões. E a opção do governo do estado, alinhado com a nossa gestão, foi de não pagar. Isso é criminoso, criou uma dívida enorme, aumentou a dívida do ICMS e com dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa. E esse foi usado como argumento para dizer, olha, a CE é uma das maiores devedoras do estado. Mas que absurdo. O juro é o maior juro, a multa é de 20%, o juro é um juro abusivo. Então a gente tem que ficar, principalmente os ouvintes e a população em geral, tem que saber que eles são ardilosos e tomam atitudes criminosas para destruir as nossas empresas. Isso não podia passar batido aí, Edinho. Sem dúvida. Eu também quero aqui fazer uma consideração, antes das palavras finais aqui dos nossos representantes, o Fabrício, também o Fábio G, que estão conosco, e pedir paciência. E a gente sabe que é um momento muito difícil ter essa palavra, num processo que nós estamos de vida muito corrido, mas, como o Fabrício falou aqui, nós estamos no momento de tirar a credibilidade das nossas estatais para que a comunidade gaúcha se volte contra o serviço. E aqui eu tenho uma informação que, neste momento, aos finais de semana na CE, ficam apenas 2 equipes de atendimento de emergência para atender uma cidade com 200 mil habitantes e que, neste momento, é referência de praia, né, de turistas que vêm para cá, superlotam o Balneário Cassino, mas, e é por isso que eu peço a paciência aqui dos nossos gaúchos, o povo rio-grandino, quando solicitarmos um trabalho, um serviço da Companhia Estadual de Energia Elétrica, da Corsã, porque neste momento está em curso um processo de desmobilização, né, do serviço para que a comunidade possa afirmar o que aqui o nosso ouvinte, seu Manuel, diz aqui, né? Da questão de que realmente é necessária a privatização porque o serviço não está contento com a comunidade. Mas fazemos aqui a reflexão da questão da CRT, da telefonia, que com a venda a Cantilena queria melhorar o serviço e hoje não. Tu compra um serviço e não recebe o que tu compra. E a outra é, sem dúvida, a venda do serviço da água também lá em Uruguaiana, né? A Odebrecht, quando pegou lá, era a empresa dos sonhos e hoje deve para o município de Uruguaiana. Então fica a reflexão. Tem 30 segundos para as despedidas. Muito obrigado pela disposição de vocês, cumprindo a carga horária de vocês, estão aqui levando a informação ao povo gaúcho. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Edinho, obrigado aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Vamos voltar novamente quando nos chamarem, né? Fabrício Cavaleiro, presidente aqui da nossa Associação de Funcionários Públicos em Defesa Estatais do Patrimônio Público. Obrigado pela presença, um grande abraço. Agradeço, Edinho, e agradeço a todos os ouvintes da Rio Grandina. Perfeito, então, sintonia hoje com o Sindiporg, substituindo meu amigo Clênio Fagundes Nunes, o Galinho. Um grande abraço a todas e todas. Retornaremos amanhã a partir das 18h10. Um grande abraço. É contigo, Flávio Passos.